Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos de volta mais uma vez para esclarecer todas as suas dúvidas na área previdenciária. Eu, Marcos Furlan, você um bom sábado, um bom dia, e também tem ele, o nosso especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Alô, professor Paulo Bacelar, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aqui a todos os ouvintes do Alerta Geral, do Ceará e todo o Brasil, que temos recebido aí perguntas, né, de outros estados. Então, fico muito feliz por ter alcançado essas pessoas e estou aqui à disposição mais uma vez, mais um sábado de manhã, tomando o nosso café e conversando aqui sobre previdenciário. E você fique à vontade, pode participar com a gente também através do nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje vem da Cícera, em Parnamirim, no Pernambuco. Gostaria de saber o seguinte: eu dei entrada na minha aposentadoria rural em 2017, só que o pedido foi indeferido. Eu tive que entrar na justiça em 28 de fevereiro. O juiz deu causa ganha e 10 dias para o INSS resolver a situação. Eu já poderia receber o meu salário e os retroativos. Ficaria por conta do advogado se o INSS ia recorrer ou não. Portanto, o INSS foi notificado dia 8 de março e não pagou nada. Outra notificação foi feita com pedido de multa e eles pediram para o meu advogado retirar a multa, mas ela foi aumentada e já se passaram 6 meses e até agora não recebi nada ainda. Eu gostaria de saber o que devo fazer, pois eu estou passando por dificuldades. Já completei 60 anos, eu preciso de uma luz para saber como agir nessa situação. Olha, o benefício, como você disse, foi procedente, né? A justiça deu. O advogado tem feito a sua parte, que é solicitando ao juiz para que intime o INSS a implantar o benefício. Se caso o INSS não implantar o benefício no período que o juiz determinou, pode ser que pague multa, né? O INSS tem que implantar esse benefício imediatamente. Agora, precisa saber se já transitou em julgado, se ainda não tem recurso, se o INSS não recorreu, se o juiz deu uma liminar para que o INSS implantasse o benefício independentemente de recurso ou não. Tem que ver isso. Porém, o que é que eu posso dizer para ela? Que ela confie no advogado dela, que ele deve estar trabalhando em prol desse benefício, e aí tem que esperar a tramitação das decisões judiciais e o advogado tem feito a sua parte, que é solicitar ao juiz a implantação do benefício. Ok, esclarecido então, Cícera, obrigado pela participação. Agora a participação que vem de Recife, do Antônio Carlos. Trabalhei em uma empresa como vendedor externo, viajante, por 10 anos e a empresa não assinou a carteira de trabalho. Eu ganhei na justiça e só tenho de documento processo como prova. Atualmente eu estou pagando há 13 anos o microempreendedor individual para garantir a minha aposentadoria. Em relação aos 10 anos da empresa que eu coloquei na justiça, o que eu devo fazer? Quando você trabalha numa empresa sem carteira assinada e entra com ação na justiça, você precisa ter, segurado precisa ter uma prova material de que ele trabalhou naquela empresa, para isso ser considerado como tempo de contribuição no INSS. O INSS só considera uma sentença judicial trabalhista de um processo que reconheceu um vínculo
se tiver prova material nessa sentença. Se a sentença foi apenas com testemunhas, o INSS não aceita. Então ela precisa pegar essa sentença trabalhista, requerer o benefício, caso seja indeferido pelo INSS, levar esse processo à Justiça Federal, que irá analisar esse processo trabalhista e pode reconhecer esse vínculo de trabalho e consequentemente, a sua aposentadoria. Agora tem a pergunta do Tiago, em Santa Quitéria. Sofri um acidente de moto, perdi todos os movimentos de um dos braços. Eu tenho direito de receber auxílio? Não tenho carteira assinada, só de autônomo. E eu estou sem trabalhar no momento. Olha, eu sempre falo sobre a questão dos motociclistas, né? A proteção que o motociclista tem que ter com equipamento de proteção individual, bota, luva, capacete, mas também com a proteção previdenciária, porque o autônomo, aquela pessoa que trabalha por conta própria, que exerce atividade por conta própria, ele precisa contribuir com o INSS para ele se garantir como segurado da Previdência e ter direito aos benefícios em casos de infortúnios, como esse. Um acidente, onde ele vai poder ficar parado, sem trabalhar, né, sem exercer a sua atividade, e aí, nesse período, ele teria direito a receber o auxílio-doença ou o benefício por incapacidade temporária. A contribuição previdenciária serve exatamente para isso. Então, se ele não está contribuindo, se ele não tem carteira assinada, é autônomo, mas não está contribuindo, aí ele não teria direito a nenhum benefício da Previdência. Sou professor há 23 anos e tenho 48 anos de idade. Eu gostaria de saber quanto devo somar para poder me aposentar. Quem faz a pergunta é a Francilene, em Quixeré, professor Paulo Bacelar. Olha, a professora, após a reforma da Previdência, ela precisa ter, nesse ano de 2022, 90 pontos para quem não é professora, então 85 pontos para quem é professor. Só que ela tem que ter 25 anos de contribuição. Então, 25 anos para ter 90 pontos, teria que ter aí 65 anos de idade, né? Para ter 90 pontos agora em 2022. Não é isso? 90 pontos. 85 pontos. Então, 55 anos de idade. A professora, 55 anos de idade com 25 de contribuição. Então, no seu caso, como você ainda tem 48 anos de idade, possivelmente você entrará na regra geral, que é de 62 anos de idade. E agora tem a pergunta da Imaculada, em Ubajara. Ela enviou pergunta aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. Sou professora municipal, tenho 25 anos de trabalho e 58 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria? Olha, Francilene, a aposentadoria do professor, da professora, antes da reforma da Previdência, bastava que você tivesse 25 anos de contribuição. Agora, em 2022, com a reforma da Previdência, a professora teria que ter 85 pontos. Então, para ter 85 pontos, você teria que ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ou 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, nesse caso, você não teria direito agora a se aposentar porque teria que ter essa pontuação. E agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Imaculada, em Ubajara. Sou professora municipal, tenho 25 anos de trabalho e 58 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria? Olha aí, parecida pergunta, né? Só que ela já tem 25 anos de contribuição e tem 58 anos de idade. Teria que ter, nesse ano de 2022, 60 anos de idade para completar os 85 pontos. Então, ela vai ter que trabalhar mais um pouquinho, porque se fosse antes da reforma, ela já teria direito à aposentadoria, que só precisava de 25 anos de contribuição. Porém, agora em 2022, ela precisa ter 85 pontos, 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Como ela tem 58, ela vai precisar trabalhar mais um pouco. Só que o ano que vem já passa para 86 pontos, aumenta um ponto por ano. Então ela vai ter que completar essa pontuação apenas em 2024, quando ela tiver 86 pontos com a idade e tempo de contribuição.
Participe do nosso programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 992734353. Tem alguma pergunta? Pode encaminhar para a nossa produção. A Simone Ferreira está em Canindé e pergunta pra gente: tenho 51 anos, sou professora contratada desde 1999. Eu gostaria de saber se tem como me aposentar com esse vínculo. Também trabalhei 3 anos em escola particular na função de professora e outro ano como educadora social e contribuí algum tempo como autônoma. Olha aí, dona Simone, a pessoa que trabalha desde 99, ela tem hoje 23 anos de contribuição. Para ser professor, para ter direito à aposentadoria do professor, precisaria ter 25 anos no mínimo e 60 anos de idade agora em 2022. Ou 30 anos de contribuição com 55 anos de idade. Então, nesse caso, ainda não teria direito à aposentadoria e você precisaria ver a pontuação necessária, que agora em 2022 é de 85 para quem é professora. Se você exerce ainda atividade ainda como professor, contar um ponto a cada ano. A partir de 2023 vai ser 86 pontos, 2024 87 pontos, e aí somar a idade com o tempo de contribuição para ver quando que vai ter direito à aposentadoria. Francisco, em Morada Nova, tenho 23 anos e dei entrada no auxílio-doença por conta de um acidente de moto que eu tive. Na época, eu estava recebendo o seguro-desemprego, mas o INSS não deu porque falaram que eu não estava assegurado. Então, recorri à justiça. O médico me deu um laudo de invalidez permanente e meu advogado falou que eu não ia mais entrar pelo auxílio-doença e sim por uma aposentadoria permanente. É verdade isso? Com esse laudo de invalidez permanente, eu posso me aposentar? Posso confiar no que o meu advogado está dizendo? Hein, professor Paulo Bacelar? Olha, nenhum advogado pode dizer com certeza se o benefício vai ser concedido ou não. Mas ele pode ver pela documentação a possibilidade de ter direito àquele benefício. Que nesse caso, pelo laudo que ele está vendo, a pessoa tem possibilidade concreta, né, real, de se aposentar. Então você tem que acreditar que o benefício vai dar certo. Agora, não 100% de certeza, porque vai depender muito da perícia médica, da análise do laudo, mas com o laudo médico atestando que a pessoa já tem uma incapacidade permanente, a possibilidade de ganhar essa aposentadoria é muito grande. Pergunta agora da Maria em Russas. Tenho 8 meses de carteira assinada, sendo a segunda vez que trabalho assim. Eu tenho direito ao seguro-desemprego em caso de demissão ou se eu pedir para sair? Olha, se a pessoa for demitida sem justa causa, ela tem direito ao seguro-desemprego. Agora, pedindo demissão ou sendo demitida por justa causa, aí ela perde o direito ao seguro-desemprego. Pergunta agora da Núbia, em Viçosa do Ceará. Minha mãe recebe auxílio-doença desde 2015 devido a 2 hérnias de disco que ela tem na coluna. Agora, no começo de janeiro, vai ser feita a perícia dela de novo. Será que ela ainda tem direito de continuar recebendo? Porque já está com 8 anos que o benefício é pago. E se ela já tem direito à aposentadoria por incapacidade? Olha, a possibilidade de um médico prorrogar esse benefício por um período é possível, é grande. Mas, de acordo com o tempo que já vem recebendo benefício, é possível também que o médico já aposente a pessoa de uma vez ou dê alta, né? Então, essa perícia de prorrogação é exatamente para ver se a pessoa, como é que anda, como é que está o andamento daquela doença, daquela incapacidade, se aquela incapacidade melhorou, piorou, se você fez tratamento para melhorar, para voltar ao trabalho, né? Então, se você realmente tem uma doença que é impossível de recuperação, que já vem recebendo há muito tempo, e tem um laudo novo, recente, um atestado de que aquela doença, aquela incapacidade, ela não vai mais ser recuperada, que ela é definitiva, que ela é permanente, é possível que o médico possa dar a aposentadoria permanente. Agora, é bom que você leve na data da perícia, em janeiro, um laudo mais recente, um atestado médico também recente, atestando que você está incapacitada permanente, que aquela incapacidade é irreversível, que você não tem como Professor recuperar. Paulo Bacelar, vem agora a pergunta de São Paulo, da Edivânia. Tenho uma prima que mora em Icó,
que é separada e mora na roça. Nunca trabalhou com carteira assinada. Não tem nada no nome dela em São Paulo, onde eu moro. E onde ela também morou e trabalhou sem registro. No Ceará, ela tem cadastro no Sindicato Rural, sendo 10 anos, tem ITR no nome dela, tem também ADAP e tem cadastro na Ematerce para tirar sementes. Hoje, ela tem 54 anos e completa 55 em abril de 2023. E a dúvida é saber se é possível conseguir a aposentadoria dela. Olá, Edvânia de São Paulo. Grande prazer de receber essa pergunta aí do estado de São Paulo. Olha, com essas provas que você está alegando, né, que ela tem cadastro no sindicato, que não é necessariamente obrigatório para se aposentar, mas é um indício bom de prova de que a pessoa exerce atividade rural, é ser sindicalizada. Também as contribuições para o sindicato também não vão aposentar a pessoa, mas se ela tiver contribuições, se ela tiver feito um cadastro há muito tempo atrás, isso já é um indício de que ela exerce atividade pelo período de 15 anos. Você diz também que ela tem ITR no nome dela, tem DAP, cadastro da Ematerce para tirar semente. Então, tudo isso são provas robustas para garantir o direito à aposentadoria. Agora, precisa ter essas provas, precisa comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural. Então, você vai ter que ter uma prova lá atrás ou no início desses 15 anos e uma prova mais ou menos no meio para poder o INSS considerar o tempo de 15 anos e ela poder se aposentar quando fizer 55 anos, com certeza. Agora tem a pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, professor Paulo Bacelar. Eu contribuí 22 anos como professora e 7 anos como auxiliar de serviços gerais. Eu tenho 53 anos de idade e ainda continuo contribuindo. Eu quero saber com quantos anos eu posso me aposentar. A mulher, como ela não é professora no tempo todo, os 25 anos, ela precisaria ter 25 anos no mínimo como professora para poder se aposentar com tempo menor, ela precisa ter, agora em 2022, 90 pontos, porque ela não é professora no tempo todo dos 25 anos. Mas ela, juntando o tempo de 22 com 7 anos de serviços gerais, ela vai completar 29 anos de contribuição, quase 30. Então, nesse caso, era necessário fazer um planejamento previdenciário, cálculos, para saber quanto tempo ela tinha em 2019 para ver o pedágio que ela tem que ter daqui para frente. Então, se ela tem 29 anos hoje, eu vou tirar 3 anos aqui, ela tinha 26 anos em 2019. 26 anos para 30 dá 4. Então, o pedágio dela é de 4 anos. Então, ela precisará se aposentar com 34 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria, o que seria menos do que a idade de 62 anos mínima. Então, se ela tiver 34 anos, ela vai estar com mais 5 anos, vai estar com 58 anos de idade. Então, ela se aposenta com 58 anos de idade, 34 anos de contribuição, se ela continuar contribuindo daqui para frente. Tayane em Icó pergunta pra gente, professor Paulo Bacelar. Dei entrada no BPC do meu filho, como ele já passou aí pela perícia. O pedido estava em análise desde o dia 25 de abril. Aí pediram para atualizar o meu cadastro. Eu fiz isso. Só que, novamente, o INSS está pedindo de novo toda a documentação. O problema é que os meus filhos são menores de idade e para retirar RG deles em Icó está complicado, mas o INSS quer que eu tenha essa papelada deles em mãos. O que eu faço nesse caso? Sou mãe solteira. Olha, Tayane, não ligue para essas exigências automáticas. O sistema do INSS está fazendo exigências automáticas. Então você precisa, a gente precisa ver que o INSS não está analisando os processos através de um servidor. Existem robôs que estão emitindo exigências automáticas. Então, pessoas menores de 16 anos não necessitam de RG. Basta a certidão de nascimento e o CPF cadastrado no CadÚnico. Se já tiver assim, você complementa, você responde à exigência, não deixa de responder essa exigência, dizendo que a documentação já está anexada ao processo.
Beto, em Itaitinga, pergunta: trabalho à noite em uma empresa privada há 26 anos. Já posso me aposentar? Eu não recebo salubridade, tenho 53 anos de idade. Não, ainda não. 53 anos de idade com 26 anos de contribuição ainda não dá direito a nenhum benefício. Você precisa aí esperar a idade mínima, que é de 65 anos de contribuição. Participe! Faça sua pergunta, envie aqui para a nossa produção 859-9273-4353. A pergunta agora do Valdemir em Tianguá. Eu tenho uma dúvida. A pensão foi aprovada para o meu pai e gostaria de saber se o INSS, pelo aplicativo, informa se já tem dinheiro para receber e caso positivo, como faço para retirar esse pagamento? E outra coisa, o restante dos meses atrasados só vamos receber quando abrir uma conta? No aplicativo informa que devo esperar um kit previdenciário. Que kit é esse, professor Paulo Bacelar? É a carta de concessão que vai pelo correio, com a carta também para retirada de FGTS, se a pessoa tiver FGTS depositado, né? Então você tem o aplicativo, vai mostrar qual é o dia que vai receber, e esse dinheiro, esse dia que vai ser o dia do recebimento, você recebe todo atrasado, porque é um processo que foi concedido administrativamente. Só recebe o atrasado depois, quando o processo é judicial. Você recebe o benefício a partir de agora, só que o atrasado recebe de 3 a 4 meses depois. Então você pode ficar tranquilo que o benefício vai ser concedido, você vai receber esse pagamento atrasado todo de uma vez, no dia que está marcado na carta de concessão, e também lá no aplicativo vai mostrar o histórico de créditos, que é o SCRE. Esse histórico de créditos mostra qual é o banco, a data de recebimento e o valor total a ser recebido. O INSS, ao fazer esse pagamento, gera uma conta benefício, ela não precisa abrir conta corrente para isso, e ele vai receber um cartão do banco para ficar sacando dinheiro mensalmente. Pergunta da Maria Luísa em Fortaleza. Eu tenho 65 anos, vou fazer 66 em outubro. Entrei com pedido pelo benefício assistencial há 8 meses e continua em análise. O que eu devo fazer? Esses processos que estão em análise, a gente tem que procurar um advogado. O segurado precisa procurar um advogado para entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar o processo. Luiz, em Beberibe, pergunta, professor Paulo Bacelar: trabalhei há 14 anos em uma empresa privada e já estou há 10 anos na prefeitura com regime próprio. Posso juntar tudo ou eu posso me aposentar pelos dois? E mais ou menos quanto tempo falta? Eu tenho 47 anos. Olha, 47 anos, a mulher só vai se aposentar com 62 de idade. 14 anos numa empresa e 10 na prefeitura. No caso, ele é o Luiz, né? É o homem, né? É o homem. Olha, no caso, o homem, ele tem a idade mínima de 65 anos de idade. Com 10 anos de contribuição numa empresa privada e 10 na prefeitura, ele somando vai ter 24 anos de contribuição. E só se aposenta por tempo de contribuição com mais de 35 e precisa ter uma pontuação elevada com a idade que ele tem. Então, possivelmente, ele vai ter que esperar os 65 anos de idade para se aposentar. Patrícia, em Santa Quitéria, pergunta: meu marido tem hérnia de disco há 10 anos, não pode trabalhar. Já passou por 4 perícias e os médicos dizem que ele é apto a trabalhar e ele paga INSS há 8 anos. Nessa situação, ele tem direito de se aposentar ou não? Olha, vai depender muito da atividade dele, da idade que vai ser considerada e do laudo médico. Ele pode requerer o benefício, né, de auxílio por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente e esperar a perícia médica a ser feita. Agora, ele precisa ter um laudo médico ou um atestado médico atestando a sua incapacidade para o trabalho, se permanente ou se provisoriamente, para ele poder subsidiar o médico perito federal a analisar a perícia médica no INSS.
Professor Paulo Bacelar, o meu xará, o Marcos, enviou uma pergunta pra gente. A pergunta dele é a seguinte: tenho 3 hérnias na coluna, 2 hérnias na região lombar, além de outros problemas de saúde relacionados à questão física. Eu posso dar entrada com pedido de aposentadoria? Eu tenho 54 anos. Olha, da mesma forma da pergunta anterior, vai depender muito da atividade da pessoa e de um laudo médico atestando a sua incapacidade gerada por essa doença, por esses problemas. Então, o médico que vai fazer o laudo, ele vai dizer se a pessoa está, por causa dessa doença, é incapacitada permanentemente para o trabalho ou provisoriamente, que vai dar um direito a um benefício por incapacidade temporária. Ou, se for realmente uma doença que está incapacitando permanente dele trabalhar, o laudo vai dizer que ele está incapaz permanentemente, e isso vai subsidiar a perícia médica. Quando o perito médico do INSS for analisar, vai analisar de acordo com o laudo que ele apresentar. É sempre importante que você dê entrada no auxílio-doença com laudos médicos e atestados falando sobre a sua incapacidade. Mais uma pergunta que chega nesta manhã de sábado, professor Paulo Bacelar. Tenho 51 anos, com 19 anos de contribuição entre carteira assinada e MEI. E agora dei baixa no MEI. Como faço para continuar segurada? Quem pergunta é a Maria Goretti, em Tianguá. Olha, ela já tem 19 anos de contribuição, né? Já tem um tempo mínimo para se aposentar, mas ainda não tem a idade. Ela só vai se aposentar com 62 anos de idade. E ela não vai ficar esperando de 51 a 62, são 9 anos, não vai ficar esperando a idade, aliás, são 11 anos, né, que faltam. Ela não vai ficar esperando a idade porque ela vai deixando de contribuir, porque ela vai deixar de ser segurada, e se ela tiver um problema de saúde, alguma coisa que a incapacite para o trabalho, ela não vai ter direito. Então é bom que ela continue contribuindo. Se ela deu baixa no MEI, ela pode fazer uma inscrição como segurada facultativa, pagando pelo código 1473, que dá 11% do salário mínimo, e ela vai poder ficar contribuindo e sendo segurada da Previdência até completar os 62 anos de idade. O Antônio em Alcântaras pergunta: trabalhei 10 anos com carteira assinada e hoje eu tenho 65 anos. Eu posso dar entrada na aposentadoria por idade? Infelizmente não, ele precisa ter 15 anos de contribuição no mínimo, então ele precisa continuar contribuindo, não pode fazer pagamentos em atraso se tiver períodos em aberto há mais de 3 anos, então ele tem que fazer a contribuição a partir de agora e voltar a contribuir e pagar mais 5 anos, e ele se aposentará com 70 anos de idade, né? Infelizmente não terá direito à aposentadoria agora aos 65. Agora, tem uma saída, ele pode requerer um BPC, que é um benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o benefício assistencial ao idoso, porque já tem 65 anos. Se a renda familiar dele for menor do que 1/4 do salário mínimo, ele pode ficar recebendo o BPC e contribuindo com esse código 1473 do facultativo, que ele pode fazer a contribuição de 11% do salário mínimo, receber o BPC, pagar como facultativo durante 5 anos e aos 70 anos de idade ele pedir a conversão na aposentadoria por idade. Maria, em Uruoca, pergunta: minha filha tem uma pensão e gostaria de saber se eu tenho direito a receber o Auxílio Brasil. 5 pessoas moram em nossa casa. Olha, para receber o Auxílio Brasil tem que ter uma renda familiar de R$100 por pessoa. E ela recebendo pensão por morte, ela própria não pode receber o Auxílio Brasil. Teria que ser um outro membro da família. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Sandra em Icó participa com a gente. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, Sandra. O meu filho tem o BPC e eu estou doente da coluna. O médico me deu um atestado. Por isso, eu queria saber se eu tenho direito ao auxílio doença ou ao BPC. Olha, o BPC, se você não contribui, né, você teria direito a um BPC se for uma incapacidade de longo prazo, que esse longo prazo seria de 2 anos. Não é pelo fato da coluna, é fato da incapacidade por 2 anos. Agora, como seu filho já recebe um BPC, é um BPC deficiente, esse BPC deficiente ele entra para o cálculo da renda familiar. Então você não teria direito a BPC se fosse só você e seu filho. Agora, se você tiver contribuído, tiver contribuições,
e for segurada da Previdência, você pode ter direito a um auxílio-doença, mas isso poderia acarretar numa suspensão, até mesmo numa cessação do benefício do amparo social deficiente do seu filho, porque iria aumentar a renda familiar, mas de forma até provisória, não valeria a pena você arriscar o benefício do seu filho por um auxílio-doença. Maria do Socorro, em Aracati, participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Vou completar 62 anos em novembro, mas só tenho 13 anos e meio de contribuição e eu estou trabalhando de carteira assinada no momento. Eu posso pagar esse tempo que falta de uma vez? Infelizmente não. Antes da reforma da Previdência, você poderia, se tivesse em atraso, você poderia contribuir e aquela contribuição valer para a sua aposentadoria, aquele período em atraso. Se você já deixou de ser segurada, por exemplo, se você passou mais de um ano sem contribuir, você não pode mais contribuir aquele valor em atraso. Você tem que contribuir daqui para frente esses 2 anos que faltam para você pedir aposentadoria. Vanusa está em Icó e pergunta: tenho 30 anos e 11 de carteira assinada. Eu gostaria de saber com quantos anos de contribuição eu posso me aposentar e com qual idade? Se ela tem 11 anos de contribuição, tem 30 anos de idade, ela está muito nova ainda. O que deveria ser feito, no meu entendimento, ela contratar um planejamento previdenciário, contratar um profissional, um advogado que faça cálculo para planejar a aposentadoria dela, porque ela está muito nova. E aí ela só vai se aposentar com 62 anos de idade. Tem muito tempo ainda, 28 anos de contribuição, 28 anos de 32 anos de idade ainda para ela se aposentar, teria mais 32 anos de tempo para ela contribuir. Então, se ela pudesse contribuir um valor alto, ela poderia programar a aposentadoria dela, planejar, e ela ter uma aposentadoria melhor do que um salário mínimo no futuro, se ela somente contribuir por 15 anos e esperar a idade de 62. Fátima, em Juazeiro do Norte, pergunta: perdi a qualidade de segurado do INSS, pois tem mais de 6 meses que eu não pago a contribuição como facultativo. Para recuperar a qualidade de segurado é necessário uma nova filiação no INSS, além do pagamento em dia da primeira contribuição, ou basta apenas pagar a guia como facultativo? Basta ela pagar a guia como facultativo em dia, que já voltaria a ser segurada e ela poderia continuar a contribuir daqui para frente. Antônio, em Guaiúba, gostaria de saber como faço para ter acesso a meu atrasado do INSS, porque a advogada não me fala o valor de quanto foi o total que saiu e só me dá o tanto que ela quer. Eu gostaria de saber se na agência do INSS a gente consegue saber. Não, na agência do INSS ela não vai ter essa informação. Ela precisa pedir ao advogado que faça a prestação de conta. É dever do advogado fazer prestação de contas. Se não fizer, você pode fazer uma denúncia na OAB. Porém, você pode ter a resposta do valor que ela vai receber na vara judicial onde tramitou o benefício dela, né? Onde tramitou o processo dela na vara federal, no prédio da Justiça Federal, no centro aqui de Fortaleza. Mais uma pergunta nesta manhã aqui no nosso programa. Se você tem alguma questão, pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp e entre em contato com a nossa produção. 859-9273-4353. A Tatiana, em Caucaia, participa com a gente. Seja bem-vinda, Tatiana. Minha mãe teve o BPC suspenso. O que devo fazer? Olha, eu também sugiro você contratar o advogado, porque ele vai analisar o processo, saber o que é que houve, por que foi suspenso, se pode pedir reativação na via judicial ou se tem que dar entrada no novo benefício. Sempre contrate um advogado para analisar o seu problema. Irene Estevão, em Madalena, professor Paulo Bacelar. Fiz uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula, aí entrei com a advogada, só que já está com 4 meses e eu não recebi nenhuma notícia. Será que eu tenho capacidade de receber esse benefício? Olha, se o advogado entrou na justiça, você precisa aguardar a marcação da perícia médica, às vezes demora um pouco. Então procure a sua advogada, né? E ela irá dizer como é que está andando o processo. Eu sempre falo isso, Marcos e ouvintes. Você contrata um advogado, gente, que conhece. Muitas vezes você contrata um advogado através de um representante
e você às vezes não sabe quem é o seu advogado. Muitas vezes eu pergunto às pessoas e elas não sabem nem o nome do advogado. Então não é bom você contratar advogado através de um representante. Sempre queira ter acesso ao seu advogado e não acesso a terceiros, a funcionários ou a representantes que nem sejam do escritório. Às vezes são representantes que trabalham com colaboração. Direto à fonte, né, professor? Então você precisa ter advogado que você tenha acesso, que você possa conversar com ele, que você saiba o nome. E aí é que ele vai ter essa relação, essa ligação com você direto, e você vai poder te dar informações sobre o seu processo, e você estará com certeza satisfeita, mesmo que demore o processo, mas pelo menos estará tendo notícias sobre o seu processo. Agora tem a pergunta do Fernando Barbosa, em Cascavel. Eu tenho 63 anos e mais 20 anos de contribuição ao INSS. Eu queria saber se eu posso me aposentar por tempo de serviço ou por idade. Olha, o homem ele se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição no mínimo. Então, nesse caso, você tem 63, já tem 20 anos de contribuição, então já tem um tempo mínimo para se aposentar. Então, precisa esperar a idade de 65. No caso, você pode contribuir até os 65 anos para não perder a qualidade de segurado. Sebastião Sales, participando com a gente em Ocara. Trabalho na roça, com atividades comprovadas, documentos de compra de semente, tudo direitinho. Eu tenho 51 anos de idade e 18 anos de trabalho rural. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Não, Sebastião. O homem rural, ele se aposenta aos 60 anos de idade. A mulher aos 55 anos de idade, comprovando 15 anos de contribuição. Aliás, 15 anos de atividade rural. No caso, você já tem 18, mantenha as suas provas, continue juntando as suas provas, mas você só se aposenta com 60 anos de idade. Rafael Ximenes, em Pacajus, pergunta, professor Paulo Bacelar, é verdade que quem trabalha durante 15 anos e tem 62 anos de idade, no caso do homem, pode pedir a aposentadoria? 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Não, no caso de 62 anos de idade, quem se aposenta é a mulher. O homem ele se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição no mínimo. Cleide Santos, em Cascavel, sou empregada doméstica, tenho 9 anos de carteira assinada, parei de trabalhar em 2020, antes da pandemia. Eu estou com 58 anos de idade. Qual o conselho que vocês me dão para eu ter a minha aposentadoria? Continuar contribuindo como diarista ou como facultativa. Se você não está mais com a carteira assinada, não exerce mais atividade de empregada doméstica, esse tempo de 9 anos será utilizado na sua aposentadoria. Você precisa de 15 de contribuição, já tem 9, faltaria mais 6 anos de contribuição, e quando tiver 62 anos de idade, você já pode se aposentar. Você vai ter 62 anos de idade antes de completar os 15 anos, então você precisa continuar contribuindo urgentemente para poder se aposentar quando tiver os 15 completos. Tem a pergunta do Raimundo Andrade, de Capistrano. Trabalho na área da saúde. Fui motorista de ambulância em Fortaleza por 16 anos. Hoje estou com 64 anos de idade e eu tenho mais 14 anos de carteira assinada em outras atividades. Quando posso me aposentar? Raimundo, você tem 30 anos de contribuição e 64 anos de idade. Com esse tempo, 30 com 64... dá 94 pontos. Você teria que ter 99 pontos para se aposentar hoje em 2022, agora em 2022. Então, por esse período, você deve esperar a idade de 65 anos. Só que você vai ter direito a 90% da média de contribuições, exatamente por causa dos 30 anos de contribuição. Quanto mais anos de contribuição, maior. Cada ano de contribuição a mais dos 20 anos de contribuição, você tem 2% de acréscimo na sua média de contribuições. Então você vai ter direito à aposentadoria com 65 anos de idade, mas vai ter um percentual alto da média de contribuições desde 94 até a data do pedido da sua aposentadoria. Suelen Chaves, em Barbalha. Trabalho em fábrica de velas com cheiro forte. Eu tenho direito à insalubridade. Eu posso me aposentar aos 60 anos de idade e com 15 anos de contribuição? Olha, no caso aí, se vai ter insalubridade ou não, no seu caso é irrelevante, porque você só tem 15 anos de contribuição. Então isso não vai aumentar em nada a sua aposentadoria. Mas você terá direito à aposentadoria aos 62 anos de idade, quando tiver
com 15 anos de contribuição, no mínimo. Antônia Coelho, em Crato, professor Paulo Bacelar. Trabalho na roça há 22 anos. Eu nunca tive carteira assinada, nem comprovante da atividade rural. Estou com 37 anos de idade e todo dia o meu trabalho é o mesmo, na roça. Ainda há tempo para eu ajeitar a minha situação e me aposentar? Como é que fica a situação dela, professor Paulo Bacelar? Olha, ela precisa se aposentar aos 55 anos de idade. Se ela tem 37 hoje, daria tempo para ela começar agora a juntar provas, principalmente agora no início, e juntar provas no meio dos 15 anos, daqui a 7 anos, mais ou menos, ela tem mais provas. Durante toda a vida laboral, ela ter prova da atividade rural, a prova do sindicato, a prova do EMATES, de retirada de semente, DAP, tudo isso faz com que ela tenha direito à aposentadoria quando ela completar os 55 anos de idade. Agora a pergunta do Sérgio Guimarães, no distrito de Dom Quintino, no Crato. Em primeiro lugar, ele diz aqui, vocês prestam um serviço que é maravilhoso, que ajuda as pessoas e fazem tudo com muita seriedade. Muitas vezes, quando vocês dizem uma coisa, eu vou pesquisar na área do direito e tudo certinho. Parabéns aí, muito obrigado pela participação do Sérgio, né, professor Paulo Bacelar? O Sérgio Guimarães, obrigado pelas palavras, sim, viu, Sérgio? Ele representa exatamente o que a gente sente, né? Que a gente tem esse sentimento de responsabilidade, de falar as coisas certas, de estudar, de estar atualizado com o direito, com as leis e saber da responsabilidade que é para quem vai chegar essa informação, que isso poderá trazer benefícios para as pessoas que estão lá no meio da roça, ouvindo o radinho na hora do café da manhã, e também das pessoas que moram nas cidades grandes também, nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Toda essa responsabilidade nós temos consciência, e essa fala aí do Sérgio nos representa, faz com que a gente saiba mais uma vez da nossa responsabilidade. Agradeço a ele aí pelas palavras. O Sérgio, agora a pergunta do Sérgio, professor Paulo Bacelar. Tenho 58 anos de idade, 13 anos de contribuição para o INSS, carteira assinada e mais uns papéis que comprovam 9 anos de trabalho rural. Eu já posso me aposentar de forma híbrida? Como a gente fala aqui no programa, o professor Paulo Bacelar, como é que fica no caso dele? Pode, ele não agora, ele tem 13 anos, né, de carteira assinada e 9 anos de trabalho rural. Ele com essa soma, ele já faz os 15 anos de contribuição, não é isso? Porém, quando você fala em aposentadoria híbrida, a idade, que é juntar um período rural com o urbano, e isso também não importa se o período rural é antes ou depois da atividade urbana, pode ser antes, pode ser depois. Quando você fala em aposentadoria híbrida, a idade mínima passa a ser da aposentadoria urbana, que é de 65 anos. Então, Sérgio, você vai precisar ter 65 anos com esse tempo juntado de rural e urbano para poder se aposentar. Cícero Santos, no bairro Salesiano, em Juazeiro do Norte. Quem trabalha em fábrica de sandálias com um cheiro muito forte da borracha, tem algum benefício na hora de pedir a aposentadoria? Há 22 anos eu estou nesse trabalho e muitas vezes sinto dores de cabeça por causa do cheiro da borracha. Eu vou me aposentar mais cedo? Olha, nesse caso dele, teria que ver a idade, porque a aposentadoria especial também tem agora as regras da idade mínima, né? Tem que ter uma soma de idade com tempo de contribuição. É possível você contar o tempo como especial? Para ele se aposentar com uma aposentadoria especial, ele teria que ter 25 anos com 60 anos de idade. Agora, para você requerer uma aposentadoria especial, ou até mesmo converter um tempo especial em comum, desse período na fábrica, né, com esse cheiro de borracha, é necessário que você apresente o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para dizer no laudo técnico quais são os agentes nocivos que fazem com que você tenha essa insalubridade no seu organismo. Então, para isso, precisa do PPP com base no laudo técnico da empresa. Matheus Peixoto, em Fortaleza. Tenho 59 anos, completo 60 em setembro, e 25 anos e 4 meses de contribuição.
o que falta para a minha aposentadoria? Ô, Matheus, você tem 60 anos de idade e 25 anos e 4 meses de contribuição. Nesse caso, você ainda não tem direito à aposentadoria agora, porque precisa ter 35 anos mais um pedágio. Como você ainda não vai atingir os 35 anos, antes de completar a idade mínima, você só vai se aposentar com 65 anos de idade. Já com esse tempo já é possível você se aposentar, mas precisaria ter os 65 anos de idade. Graziele, em Guaraciaba do Norte. Quero saber se o BPC do meu filho se for aprovado, ele tem hidrocefalia. Se eu não tenho mais direito a receber o Auxílio Brasil. Olha, vai depender aí muito das pessoas que moram na mesma casa. O Auxílio Brasil é para quem tem uma renda familiar de R$100 por pessoa. Então, nesse caso, o benefício dele vai aumentar a renda familiar, porque ele vai contar como renda, e aí possivelmente não terá direito ao Auxílio Brasil. Alexandro participa com a gente, ele é de Tianguá. Minha mãe tem 64 anos e só colaborou com o INSS por 2 anos, quando tinha 22 anos. Em 2022, o pai dela tentou aposentá-la como ruralista, mas não deu certo. A pergunta é a seguinte: vai atrapalhar a solicitação devido ela ser beneficiária do BPC? Ela só pode ser beneficiária do BPC? Olha, com certeza, porque se ela somente contribuiu 2 anos, né, e ela teve um BPC porque ela não estava mais exercendo atividade rural. Então, se ela fez a idade de 65 anos, somente com BPC. A Tânia, em Tianguá, pergunta, professor Paulo Bacelar: minha irmã completa 55 anos em dezembro e nunca trabalhou de carteira assinada, tendo sempre aí atuado na agricultura. Ela era uma pessoa muito desligada, sem interesse de arrumar provas do exercício dessa profissão. Então eu queria saber o que ela precisa para se aposentar. Quais são os documentos necessários para dar entrada e obter êxito? Olha, ela precisa ter prova da atividade rural, né? A agricultora, ela precisa ter papel de semente, documentos que comprovem que ela comprava suplementos, alimentos, equipamentos, pá, enxada, foice, equipamentos agrícolas, né? E também o fato dela, se for sindicalizada, já ajuda bastante. Ou então ela for parte de uma comunidade, de uma associação de trabalhadores rurais, onde ela tem o nome dela nas presenças das assembleias, alguma coisa assim. Precisa ter provas rurais para poder dar entrada na aposentadoria. O Fábio, em General Sampaio, pergunta: sou viúvo, recebo a pensão da minha mulher, pago o que tenho que pagar para quando chegar o dia certo eu ter o direito de me aposentar. Eu sou agricultor e tem perigo de eu perder a pensão da minha esposa, que recebo desde 2010, em caso da minha aposentadoria? Não. A pensão ela pode ser acumulada com a aposentadoria, que não tem problema nenhum. João, em São Benedito, professor Paulo Bacelar: eu tenho 14 anos de contribuição no regime geral e mais 5 anos que pago de forma facultativa, 11% sobre o salário mínimo. Quando eu me aposentar aos 65 anos, a minha aposentadoria será um pouco melhor que o salário mínimo, baseado aí nos 11% que eu pago atualmente? Não. Quem paga na contribuição de 11% do salário mínimo, ele se aposenta apenas, exclusivamente, no valor de um salário mínimo. Você paga sobre um salário mínimo, então receberá a aposentadoria de um salário mínimo. Lani, em Caridade: meu companheiro paga ao MEI há 10 anos. Há 5 anos ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. Ele faz acompanhamento no CAPS com o psiquiatra. Quando ele está em crise, não consegue trabalhar. Com isso, está atrasando o pagamento do MEI. Ele tem direito a algum auxílio? Eu dei entrada e foi negado. Sim, ele não pode parar, né, nem atrasar a contribuição do MEI, porque ele deixa de ser segurado da Previdência e ele não tem mais como pagar o atrasado para voltar à manutenção de qualidade segurada. Ele teria que pagar daqui para frente para poder ter um direito a um benefício lá na frente. Final de mais uma edição do nosso programa Caminhos da Aposentadoria, de volta no próximo sábado, contando com a sua participação, a sua pergunta, a sua questão aqui no nosso WhatsApp. Entre em contato com a nossa produção pelo WhatsApp 859-9273-4353. Agradeço a presença do professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará, Paulo Bacelar. Professor, o meu muito obrigado.
Obrigado a você, Marcos, e agradeço a todos aí que mandam perguntas, que elogiam o programa, que estamos aqui com essa responsabilidade de passar informações corretas para os nossos ouvintes. Sábado que vem, de volta às 7 horas da manhã, o nosso encontro. Abraço a todos, boa semana, tchau.